chato, pé cavo, pé neutro. Quais são os tipos de pés e qual é a implicância deles na corrida? E será que dá para arrumar esses pés? Vem comigo! Então vamos falar primeiro sobre o pé plano, né? Ou o pé chato. E o que é ele, né? E qual que é a importância dele, né? Durante a corrida, será que ele é muito prejudicial ou não é? Vamos esclarecer aí algumas ideias. Bom, o pé chato, né? O pé plano é aquele pé que quando a gente dá o passo, ele acaba desabando muito. Ou seja, o arco medial dele, ele é mais baixo, tá? Então, às vezes até quando o pé fica molhado, né? Encostou no chão, ele tem todo aquele desenho grande em contato no chão, tá? E o que é isso durante a corrida, né? Então, quando a gente está correndo e tem o contato inicial do pé, é aquele pé que tende a desabar mais durante o passo. Isso acaba gerando algumas tensões aí musculares durante a corrida. Mas vamos por partes, porque cair, pronar é super natural, a gente precisa fazer isso. Ou seja, quando a gente está correndo, esse mecanismo de pronação é importante para a absorção da energia que o chão está rebatendo. Então, primeira coisa, vamos com calma. Pronar é super normal. O que a gente tem que ver é se existe uma superpronação, né? E isso sim que a gente tem que pensar em alguma estratégia para corrigir, pensar em algum jeito para amenizar essa hiperpronação. Então vamos lá, né? O que é importante a gente ver quando a gente está correndo para ver se a gente tem essa hiperpronação ou não. Olhando na parte de trás, principalmente aqui, se a gente já consegue identificar uma borracha, né, espuma muito deformada na parte de dentro, ou seja, tem uma diferença muito grande entre a altura da espuma na parte de dentro do calcanhar e na parte de fora do calcanhar. Isso é um sinal que sim, pode ser que você esteja pronando um pouquinho demais. E já o pé cavo, né? Aquele pé que tem o arco medial mais alto do que o comum, né? E qual que é a implicância desse tipo de pé durante a corrida? A tendência, tá? Não é uma via de regra, nem todo mundo que tem esse arco mais alto vai ter esse tipo de passada durante a corrida. Mas muitos corredores que têm o arco mais alto tendem a fazer exatamente o contrário da hiperpronação. Eles acabam supinando, ou seja, esse pé ele tem um contato inicial mais com a parte lateral aqui do calçado. E aí a tendência do resto do pé é fazer um pouco esse movimento. Tá? Então ele vai ter o contato ali com o calcanhar, vai passar a carga para o meio do pé e aí ele tem que sair pelo dedão. Tá? Isso também tem algumas implicâncias aí, ao contrário da hiperpronação. Ele vai gerar algumas tensões diferentes na musculatura, principalmente da perna e principalmente do joelho. Então tem algumas estratégias aí que a gente tem que ver para a gente começar a cuidar um pouquinho desses pés que são o principal amortecedor do nosso corpo, que é o primeiro contato do corpo durante a corrida. E aí tem aquele pé neutro, né? Que é um pé que tem um arco não muito alto, nem muito baixo. Aí ele fica ali numa altura razoável. E durante a corrida, o que acontece com esse tipo de pé? O contato inicial, geralmente, ele acaba sendo um pouquinho, primeiro aqui com a parte lateral do calcanhar, e durante o passo, ele faz esse movimento. Então, ele bateu com o calcanhar e aí ele vai pronar. Ele vai até fazer a fase final, justamente aqui com o dedão. O dedão tem um músculo, ele tem um tendão só para ele, para fazer esse mecanismo, esse movimento de mola. Então, a corrida ela tem que ser o ideal, sempre com um contato inicial um pouquinho mais com a lateral, e ele vai pronar e vai fazer a impulsão aqui com o dedão. Então o pé neutro, né? Ele tem um contato quando a gente pisa no chão, molhado, ele vai ter lá um pouquinho de pressão no meio do pé, né? Não vai ter um buraco, né? Que seria algum arco muito alto. Então ele está bem distribuído ali entre antepé, retropé e o médio pé. Mas vamos lá. Pessoas que têm, seja uma hiperpronação ou uma hipersupinação, não podem correr? E a resposta é não, é claro que elas podem correr, tá? Não tem problema nenhum, a gente só vai precisar fazer alguns tipos de adaptações, às vezes alguma coisa no calçado, mas principalmente trabalhar essa musculatura dos pés, tá? Então fazer alguns exercícios que vão dar um suporte, que vão deixar esse arco
absorver bem essa energia durante a passada, né? E muitas vezes fazer um pouco de trabalho de liberar tensão na musculatura, seja lateral, seja medial da perna, e também fazer um trabalho de força ali, principalmente panturrilha, quadríceps, né, a parte da frente da coxa, e glúteo. Então não tem problema nenhum você ter um tipo de uma pronação durante a corrida, aliás, é super normal, tá? Agora a questão que a gente tem que sempre analisar é se essa pronação está sendo excessiva ou não. E se for ao contrário, né, se for uma supinação, a gente tem que pensar em estratégias para tirar essa tensão lateral. Porque se essa carga está vindo muito lateral, ela vai tensionar muito a lateral da sua perna. E aí pode dar algum desconforto durante a corrida, principalmente em corridas mais longas. Mas fiquem tranquilos, tá? Todo mundo pode correr, seja uma pisada pronada, seja uma pisada supinada. O importante é a gente preparar o nosso corpo. Quanto mais preparado esse corpo tiver para aguentar o impacto, para aguentar esse estímulo que a gente está dando nos pés, mais longa vai ser a nossa vida útil na corrida, maiores distâncias a gente vai conseguir correr e tá tudo bem. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para ficar ligados aí para os próximos vídeos aqui do Corre Tom. Um abraço!